Falamos aqui já de muitas coisas, há muitos tópicos onde me apetece pegar, mas o Álvaro há pouco falou de uma coisa que casa com esta ideia do José Luís, que é quando se está a escrever alguma coisa, se está a pensar numa espécie de presente, ou aquele presente se está a impor, o presente, o tempo presente, não é? E depois o futuro vem confirmar quase uma espécie de. Não é confirmação, mas é confirmação. Como se houvesse um pronúncio qualquer, como se um escritor ou um poeta, através desse escavar da linguagem e das palavras, conseguisse de alguma maneira antever qualquer coisa. Eu não estou aqui a tentar introduzir qualquer magia ou qualquer fantasia, mas é essa sensação de que de alguma maneira se pode estar um bocadinho à frente do tempo quando se está a falar de coisas tão urgentes como aquelas que o Álvaro trouxe para aqui e que o José Luís também está a falar. Esta fúria, a violência de Cabo Delgado, que entretanto se transformou numa violência, no caso de Moçambique, nacional, em Maputo, tudo o que está a acontecer neste momento. Como é que neste momento o poeta Álvaro está a olhar para isto e o que é que tem a dizer desta quase adivinhação, para pôr aqui uma palavra, que é um bocadinho de fora da poesia, mas também acho que fala com ela. Em Moçambique, eu sobretudo, e por ter nascido, digamos que na circunscrição cultural de Maputo, apesar de ter de alguma forma estado distante, mas há uma, há uma palavra que nós usamos bastante em língua ronga, que é quando nós conseguimos adivinhar alguma coisa e a gente diz Eje, 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 no sentido de eu disse, eu disse, eu sabia, não é? Que é um bocado disso, porque no fundo, pelo menos para mim, o que ocorre é tentar compreender um fio de um conjunto de acontecimentos, de um conjunto de ações e eu perceber, e eu me inquietar antes que na verdade as coisas aconteçam, mas eu conseguir ter essa sensibilidade de perceber que isto pode dar, no nosso caso, muitas vezes para o torto, não é? E dá para o torto. E, e pronto, e eu escrevo sobre isso. E eu tento de alguma forma, mesmo este livro, Criação de Fogo, que eu digo que retrata a violência, não escrevo, digamos que de uma forma militante, de uma espécie de poesia de combate. São coisas que muitas vezes partem do corpo, não é? Da questão do corpo, da questão do íntimo, às vezes de pensar a infância, pensar de uma forma nostálgica e partir da infância, mas depois fazer uma projeção para o futuro, mas que essa projeção no fundo vai tocar aquilo que eu presinto que vai dar ali e ocorre muitas vezes isso. Criação do Fogo fala da violência, mas a violência simplesmente ocorre a nível das imagens. Os versos aludem a imagens que são violentas, mas nenhum poema de forma explícita eh, toca a questão da violência. Não sei se me faço perceber. E sempre foi assim, porque esta questão militante, digamos que, eh, apesar de não ser, também ocorre muito em Matéria para um Grito. Em Matéria para um Grito é um livro que tem uma dualidade, silêncio por por uma parte e um grito. Silêncio por quê? Porque havia tantas ou há tantas verdades que estavam à nossa frente, mas que não podiam ser ditas, que eram bastante perigosas serem ditas. Há tantas pessoas em Moçambique que morreram, foram assassinadas só por falarem, só por dizerem alguma coisa, só por dizerem que havia uma possibilidade de se discutir a mudança de constituição, de uma lei, por exemplo. Houve tantas pessoas que foram assassinadas porque falaram da corrupção, quer dizer, existia ou existe um gabinete central de combate à corrupção.
supostamente para combater a corrupção, criado pelas pessoas que são acusadas de corrupção. Isso é irônico, não é? E depois existe uma outra coisa que para mim é fundamental para se combater a corrupção. Num país que é sério para combater a corrupção, o jornalismo tem que ser livre e tem que haver jornalismo investigativo, mais do que o jornalismo como, pronto, todas as nações têm o seu jornalismo, eu acho que tem que haver figuras de referência no jornalismo investigativo, mas todo aquele que ousasse investigar, levar a fundo um tema, qualquer que fosse, era silenciado. E muitas vezes chegou-se a ponto de as pessoas compreenderem isso e elas, ao invés de, digamos que, publicarem, não é? Porque é um imperativo nacional, às vezes, quer dizer, não, às vezes não, é um imperativo nacional, a verdade. As pessoas vendiam, então, faziam a matéria, investigavam e depois ligavam aos acusados. Olha, senhor, eu sei que o senhor desviou tantos milhões de dólares na compra daquele avião, na compra daquela frota de navios, etc. Eu tenho a matéria, mas eu posso fazer por tantos milhares de meticais. Mas no fundo isso era silêncio, era silenciar as pessoas. E também já estava, porque as pessoas soubessem que o fulano está a pesquisar, está a investigar sobre um tema. Já ligavam, olha, não publica essa matéria e nós temos tanto. Nós temos uma casa ali, nós temos uma viatura ali de alta cilindrada, nós temos... Portanto, havia tantas coisas à nossa vista, mas que devíamos passar por elas em silêncio, e esse silêncio era sufocante. Sufocante. Por outro lado, havia este grito latente. Essas coisas tinham que sair. Então, matéria para um grito é, no fundo, isto, é esta dualidade. E pronto. Eu, por exemplo, escrevi muita coisa em matéria para um grito, que de facto devia ser dita, e algumas pessoas até. És muito corajoso. Né? Mas isto tudo está escrito e está dito de uma forma que não tem nenhum caráter militante. Em Criação de Fogo, urgia de facto falar de forma, digamos que aberta, mas também não podia dizer as coisas no poema de forma aberta, porque também nós temos uma tradição já passada, digamos que, né, da poesia de combate, né, do tempo dos poetas, né, sobretudo porque muitos eram poetas que escreveram sobre a questão do colonialismo. E isto era uma coisa assim, na verdade é uma poesia. A professora Ana, que é estudiosa, vai me dizer, mas para mim eu não consigo captar muito às vezes digamos que da estética naqueles poemas. Mas eles têm essa validade, digamos que a mensagem passa, não é? E eu, por causa de outras influências, não é? Tinha que tentar passar a mensagem, digamos que de outra forma. E até porque há um grupo de poetas que me fascinam bastante, que são os poetas polacos. E eu gosto bastante da forma como eles, no meio, eles estavam ali ensanduichados entre os nazistas e os comunistas. E depois também o comunismo depois ganhou, digamos que dominou muito a Polônia e muitos outros países do leste. Mas eles conseguiam dizer ali as coisas de forma engraçada e passarem ali perante a censura. E tentei muito beber deles também. Beber com. E tenho algum fascínio, de facto, por esses poetas. E foi uma tentativa de passar essa mensagem. Mas os leitores moçambicanos não são burros, na verdade. Então eles também percebem e compreendem. E aquilo estava ali como se fosse uma coisa dita, mas não dita também ao mesmo tempo. Mas que no fundo hoje as pessoas dizem, epa, Álvaro, já estava ali escrito, nós vimos isso, nós vimos isso. E pronto, para mim acaba sendo irônico, na verdade. Eu acho isso muito irônico,
não é? Nós falamos disso, são temas que ninguém quer tocar. ahm, Ainda fala-se muito de flores em Moçambique. A realidade está ali, a realidade é sufocante. Vivemos muito mal, muito mal mesmo. E, e pronto, falar deste tema da guerra, falar deste tema da violência, falar não só da questão da violência física, mas a violência, digamos que social, dos homens contra as mulheres, dos adultos contra os mais novos, contra as crianças. Para nós, essa violência é estrutural, é simbólica, não é? As relações, para mim, eu olho elas ali, são, digamos que todas elas permeadas por essa violência, que é forte. Que é, por exemplo, é difícil uma mulher ter emprego em Moçambique sem se indignificar, sem se desumanizar, não é? E estas coisas, eu tenho eu olho para elas e eu pergunto, mas em que sociedade eu estou? Começo a pensar que estou um bocadinho à margem, não é? Existe uma palavra específica em Maputo, sobretudo, mas acho que é uma palavra nacional, que se diz matreco. Né? Sem matreco. Matreco é aquela pessoa que não consegue ler a realidade e assumi-la, digamos. As coisas estão ali, mas ela questiona muitas vezes. Eu muitas vezes me considero esse matreco, que se não consigo assimilar certas realidades que são ahm, tidas normais, não é? E é por isso também que e o meu livro também começa com este livro Criação de Fogo começa com uma citação. Já me esqueço, mas é uma coisa que diz que nós não devemos assumir o que é normal como o que é anormal como normal, no fundo é isto. Acho que vou fazer um esforço aqui para ver se encontro esta. Não está por aqui. Mas queria mesmo ler esta citação, porque, pronto, vamos lá, sei lá, as questões técnicas, não sei lá o que é que acontece aqui, mas pronto, é algo que começava. Não podemos assumir hum, uma realidade como permanente. Né? Não podemos assumir certos dados como adquiridos, sobretudo quando se trata de injustiça, não é? E o, o que me motivava a escrever era isso, era porque eu conseguia compreender e ver que tudo isto à minha volta é injusto. E de facto eu acredito que todo mundo percebia que tudo aquilo era injusto. O grande problema que nós tínhamos era a força, a capacidade, a coragem de dizer alguma coisa em relação àquilo. Porque este silêncio que eu me refiro é um pacto, no fundo. Que eu, para viver, tenho que estar em silêncio. Né? A corrupção é um tema recorrente em Moçambique, mas muitas pessoas sabem que as pessoas roubam, que as pessoas desviam coisas do erário público. Mas para as pessoas viverem, para as pessoas comerem um bocado a mais, porque também a fome está ali. Quem é que não vai querer comer quando há fome? A fome é uma questão de violência também. As pessoas não têm bons salários e depois têm que roubar alguma coisa. É engraçado que estou-me a alongar um bocadinho, mas é porque essas coisas depois às vezes são contagiosas. Não, mas é assim, eu digo, ahm, eu apesar de ter uma vida miserável em Moçambique, sou uma pessoa de rendimento médio. Sou formado, trabalho, e eu mesmo assim tenho uma empregada em casa, alguém que eu tenho que dar algum salário.
mas o salário dessas pessoas é pouco, muitas das vezes. Porque às vezes chega-se a situações em que eu sei que certos salários de certas pessoas só servem para saírem de casa, irem ao trabalho e voltarem, saírem do trabalho para casa. Mas depois essas pessoas têm 8 filhos, têm contas de gás, de luz, e não estou a falar dos meus, da pessoa a quem eu dou emprego, estou a falar de pessoas que trabalham para o Estado, para o próprio Estado, são funcionários públicos. Ninguém questiona como essas pessoas vivem, como é que essas pessoas têm os filhos na escola, como é que pagam a saúde, como é que pagam a eletricidade. Mas no fundo, todo mundo sabe que todo mundo que trabalha para o Estado rouba alguma coisa. Mas tem que roubar mesmo, porque se não rouba, não vive. E ninguém diz nada, porque se disser, não tem como viver. Então, é um bocado dessas coisas que eu tenho que questionar muitas vezes, porque isto, apesar de ser normalizado, não é normal. Então, é um bocado disto. Acho que me perdi um bocado, mas era um. Bom, perdemos-nos todos, é por isso que eu pedi o microfone, porque se calhar o pretexto que nos trouxe aqui foram os nossos livros finalistas. Eu falei e saltei a pergunta que era, portanto, sobre o livro. Mas antes foi curioso, Álvaro, ter falado aqui dos poetas polacos. Nós que não lemos polaco, só lemos em tradução. Na verdade, são fabulosos, não é? Estou a pensar aqui de dois, não é? Ainda há bocadinho estava a folhear um deles a caminho. O primeiro é a Wisława Szymborska, que é notável, prémio Nobel há uns anos atrás. O outro, eu não sei se vou dizer bem, o Zbigniew Herbert, que é fabuloso, provavelmente ainda mais fabuloso do que a Szymborska, embora não tenha ganho o prémio Nobel. Aliás, eu estava a perguntar-me de onde é que saíram esses poetas moçambicanos. É uma geração, é um conjunto de poetas, é um caso que nunca se viu nos países africanos depois da independência. Nos anos 80 houve fortes movimentações em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, mas uma geração de poetas, assim, estou a pensar aqui no caso de Moçambique, do Álvaro Taruma, do Mbate Pedro, do David Bene, do Amos Mukaveli, desses jovens mais que aparecem em Lisboa numa coisa muito bonita, muito importante, que é a Fundação Leite Couto, trazê-los para uma residência em Óbidos. Eu vou lá sempre, estou com eles, o Atildo Guide, o Gibson João, o Oscar Fanheiro. É uma coisa fabulosa. Esses miúdos, que são meus companheiros de ofício, são dos meus. Ao contrário do meu país, Cabo Verde, que é uma coisa estranhíssima, não temos nenhum poeta. Portanto, o poeta mais jovem, mais novo de Cabo Verde sou eu, e vou fazer 60 anos. As pessoas acham que eu sou muito duro. Ah, não, esse gajo mata as florzinhas. Qualquer, não há nada, não leem. Agora percebo porque é que esses gajos são grandes poetas. Lê os mesmos poetas que eu leio. Um gajo que lê Wisława Szymborska, quer dizer, mesmo que não consiga ser um grande poeta, não vai escrever porcarias. Um gajo que lê o Zbigniew Herbert não vai ler porcarias. Eu, quando comecei via Brasil, li tudo quase que havia para ler através das traduções dos irmãos Campos. Portanto, quer em termos teóricos, quer em termos de poesia. Eu, quando chego a Lisboa com 20 anos para estudar na faculdade, pronto, eu era uma espécie de extraterrestre por duas razões. Primeiro, porque sabia um bocado daquilo.
Segundo, porque eu era o único homem na minha turma, né? Era uma coisa estranhíssima. E os professores perguntavam: mas você estudou em Lisboa? E disse: não, exatamente, porque não estudei em Lisboa, que sei essas coisas, porque pá, eu não cresci com livros em casa, não é? Não tinha livros em. A primeira vez que entrei numa biblioteca tinha 14 anos. E foi logo uma coisa, eu fui para a prateleira e tal. Tirei um livro, quase que aquilo foi uma coisa premonitória, era a adaptação para português da Odisseia. Portanto, penso que é de João de Barros, não é? Essa adaptação da Sá da Costa. Provavelmente ficou ali escrito, portanto, que eu também tinha que fazer a minha viagem. Portanto, esses jovens, esses camaradas de ofício de Moçambique são dos meus, nem todos eles vão ficar como grandes poetas, também não é preciso que todos sejam grandes poetas, porque as literaturas de um país sustém-se, portanto, num humus, porque um conjunto de poetas medianos, de repente, irrompem 2 ou 3 poetas que são de grande qualidade. Eu, se calhar, vou fazer uma coisa, que é pegar nesses miúdos e levá-los para Cabo Verde. Digo miúdos, quer dizer, no sentido afetivo. As pessoas em Cabo Verde acham que eu sou um gajo muito duro e tal. Não sou nada. As pessoas que me conhecem sabem, pronto, é apenas uma bitola que não se pode baixar. Não se pode baixar. E é estranho, porque, quer dizer, nós se não fôssemos à biblioteca no meu tempo, portanto não tinha nenhum contacto com nada deste mundo. Não, hoje os miúdos nascem na maternidade, já estão com o telemóvel, portanto têm tudo na mão. Eu costumo dizer aos meus miúdos: olha, Platão sabia muitas coisas, mas vocês sabem mais coisas do que o Platão no seu tempo. Portanto, ele não sabia, não tinha telemóvel, não tinha Facebook, não tinha. Bom, agora, voltando ao livro de que não falei, este livro é um livro específico, como todos os livros meus o são. E foi um livro também nascido de uma urgência. Foi um livro escrito em plena pandemia. Mas acho que é um livro, o projeto é um livro fracassado no sentido de que não se pode emendar a morte. Se já é difícil emendar a vida, então a morte não podemos emendá-la, mas também podemos emendar a morte, que é viver uma boa vida. Eu lembro-me de uma professora minha do curso de filosofia que dizia: nós fomos esperados sobre a terra, e a forma, portanto, de justificar termos sido esperados é também deixarmos um testemunho da nossa passagem. Este livro nasce dessa urgência que foi a pandemia. Se a morte é o princípio constituinte, portanto, da existência, a morte física, nós nunca a vemos. Aliás, nós nunca vivemos a morte própria, nós vivemos a morte através dos outros. Mas nessa altura nós estávamos a ver, e eu que tenho um cagaço imenso da morte, eu vejo as pessoas que são muito valentes, ou têm misticismo, ou têm filosofias. Eu, como acho que tudo acaba aqui, portanto não quero morrer, quero viver a vida, uma boa vida. E isto levou-me àquele verso do Rui Belo que diz que o medo da morte é a fonte da arte. Na verdade, este livro nasce deste medo e dessa urgência, porque nós nunca tínhamos visto a morte assim, física, ao pé de nós. E nasce também de uma circunstância. É o trabalho que eu faço, permitia-me andar 24 horas por qualquer sítio que fosse. Eu lembro-me do primeiro dia em que foi decretado
Eu agora era o que é o confinamento, eu ia dizer recolher obrigatório. Que também é o confinamento, portanto, em termos jurídicos, estamos na mesma circunstância. Então eu apanhei o comboio, vim a Lisboa, andei durante 4 horas. Desci no Rossio, andei, fui para Alfama, Castelo, de Santa Polónia, vim para o Cais de Sodré, andei na Rua Augusta e só vi 2 pessoas na rua, 2 agentes da polícia que passeavam ali na Rua Augusta. E eu nunca, e vou dizer uma coisa que é um bocado do meu fundo misantropo, mas que é verdade, eu nunca vi a cidade tão bela assim, sem ninguém. E o primeiro poema deste livro é exatamente esta visão da cidade. Então escrevi o livro com essa urgência, um livro muito duro. E também porque eu não sou propriamente um poeta da ironia. É uma coisa ainda mais forte, que é o sarcasmo. O sarcasmo fecha, não deixa abertura. Li muito a Szymborska, li o Zbigniew Herbert, há um poeta português da ironia, também muito do sarcasmo, de que gosto bastante, que é o Armando Silva Carvalho. E então este livro é um livro tremendo nesse sentido e que depois tem uma outra circunstância. Eu estou a escrever o livro, enfim, porque eu nunca publico os livros, logo a seguir eu não confio. Não confio no meu talento, confio que o trabalho porfiado pode dar alguns frutos, mas essa coisa do talento, de uma coisa que desce sobre nós, não há hipótese. Eu trabalho muito, agora quero trabalhar menos, porque quer dizer, era uma pouca vergonha escrever 23 livros em 20 anos e arranjei uma estratégia. Não tenho empregada como Álvaro, então agora como tenho que cozinhar, limpar a casa, portanto essas ocupações são muito chatas. Deus louve as mulheres e os homens que fazem esses trabalhos em casa, então fica-me menos tempo, até o cansaço físico e a disponibilidade mental para estar no poema. Acontece, na altura em que eu vou rever esses poemas, eu estou infectado com Covid. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas. Eu não sou negacionista, eu sei que o Covid existe. Eu vi gente a morrer, perdi familiares, perdi amigos, vi a morte real, não a morte ontológica ou metafísica. Vi, portanto, isto. Agora, duvido que eu tivesse, porque como sou funcionário público, na altura o protocolo era ficar sequestrado em casa durante 21 dias. E eu, pronto, sempre assintomático, mas com aquele cagaço imenso à espera. Quando é que isso chega? Vou morrer? Vou sobreviver? Normalmente as pessoas não contam isso, não é? Não dizem que têm aquele medo. Ai, não, a morte para mim não é nada. Não. Eu tenho medo de morrer, tenho mais coisas para fazer. Eu até para tentar driblar a providência, para não morrer cedo, deixo sempre uns projetos na gaveta. A dizer, o lado alto, se ele existir e quiser levar-me, dizer, não, vamos deixar esse gajo aí um bocadinho, porque apesar de um gajo chato, ele tem ainda umas coisas para fazer. Eu tenho a certeza que não vou morrer cedo, a não ser que o destino me traia, porque os meus familiares nos genes, portanto, todos nonagenários, morreram, 90 e muitos, 100, a minha avó com 100 e tal. Pronto, era isso. A conversa está boa, mas queria fazer esta pergunta porque o tema foi aqui levantado e não faz sentido não falar dele. Estamos aqui a falar num prémio, que é um prémio para a língua portuguesa, e os dois já falaram disso. O Álvaro não de uma maneira tão veemente, mas o Zé Luís já chegou lá, que é, vocês escrevem os dois numa língua de violência, a língua de quem vos colonizou.
No caso do Álvaro, num país onde há muitas línguas, escreve poesia em português. No caso do Zé Luís, num país onde há uma língua que nasceu dessa violência, o crioulo, ele já traduziu os Lusíadas, os sonetos, a lírica caminhar para crioulo. Como é que é esta vossa relação com esta língua, que por um lado é uma língua da violência, mas por outro é a língua em que vocês pensam, é isso? Em que vocês existem enquanto poetas? Há aqui algum contraditório, alguma ambiguidade, algum paradoxo? Como é que lidam com isto? Bom, aí está a coisa engraçada, né? Desta forma como é olhada a colonização, né? De alguma forma. No meu caso particular, o português em Moçambique não é uma, não diria uma língua de violência, porque continua a ser uma língua de prestígio, que é a única língua exclusiva que é falada nos lugares públicos, não é? E ocorre até o fato de pessoas que não sabem falar português, mas falam uma língua local, vão a uma repartição pública, encontram uma pessoa que fala a mesma língua, mas não as pode atender nessa língua a não ser o português. Mas também o português é uma língua que todo mundo aspira, porque é uma língua que abre portas, digamos, de benefícios econômicos, mas também sociais. No meu caso específico é algo estranho, porque eu nasci na Inhaca, que é uma ilha ali um bocado na costa de Maputo. O meu pai era de Nampula, portanto falava o português, mas a língua nativa dele é Makua. A minha mãe é da região de Maputo, portanto fala Ronga. E o português era a única saída, porque nós não podíamos aprender a língua do nosso pai, porque não conseguiríamos falar com a nossa mãe, também não poderíamos aprender a língua da nossa mãe, porque não conseguiríamos falar com o nosso pai. Portanto, o português foi, digamos que, a língua primeira. Apesar de que, depois, quando crescemos, temos que rapidamente aprender as línguas locais, e depois também isto trava um bocado a própria proficiência na língua portuguesa. Mas esta foi, digamos que, este milagre, né, de nós, eu, na minha família, eu e os meus irmãos, aprendermos português como língua primeira, numa comunidade que não falava o português. Ou seja, nós tínhamos o português como língua de salvação, pelo menos para o entendimento das nossas relações, digamos que familiares, não é? Mas as pessoas à volta não falavam português. Há pessoas que só tiveram e têm o contacto com o português na escola, porque também a escola não perdoa, não é? Digamos que as pessoas chegam, são crianças, são amontoadas, cada uma fala a sua língua nativa, mas o professor, a primeira coisa que vai chegar é dizer: bom dia, alunos. E as crianças vão olhar, olá, como estão? E as crianças vão olhar. Então depois faz-se uma reviravolta de ensinar isto. Estão a ver isto? E desenham ali uma casa, que todo mundo sabe o que é uma casa na sua língua, mas depois vão dizer: isto é casa. Então começa-se a aprender assim com objetos, digamos que visualmente é uma coisa assim, digamos que fantástica, né? Fantástica nesse sentido. Mas pelo menos essas pessoas também, essas crianças que eram nossas amigas também, porque eram nossos vizinhos, eram nossos primos, também tinham a nós. Quer dizer, nós acabamos ali funcionando como uma espécie. Falo de mim, falo do meu irmão mais velho, mas também falo das minhas. Sim, sim. Nós já sabíamos o que era.
Então já podíamos dizer, precisamos cumprimentar. Então, é um bocado disto. Então, mas em Maputo, o português não é, nunca há de ser uma língua de violência. Não é? Para depois, quando alguém cresce e tem, digamos, consciência histórica, aí a coisa muda. Não é? Mas continuamos a ver o português como a língua que dá aquela oportunidade, que é a língua que vai permitir a relação patrão-empregado, não é? Patrão, não é? É, é, é um bocado disto. Há uma coisa engraçada que em Ronga, que é a língua da minha mãe, que é a língua também da minha região e que eu falo, uma pessoa, digamos que nós dizemos raça branca, não é? Diz-se mulungo. Mulungo é uma pessoa branca. Mas por muito tempo, os negros só trabalhavam para os brancos, então os brancos eram patrões. Mulungo passou a ser patrão também. Mas mais grave ainda é que mulungo também é Deus. Então, é um bocadinho disso. Né? Mas pronto. Bom, esta questão das línguas, ou da língua portuguesa, nós em Cabo Verde, ou não tocamos, ou quando tocamos, portanto, sobretudo eu, é a Terceira Guerra Mundial. Na segunda-feira vou receber da Gráfica um livro chamado Uma Selvageria Civilizacional, que é o programa supremacista da língua portuguesa em Cabo Verde. Para além de todas as feridas da história, a língua não tem culpa. A língua não tem culpa. A língua, portanto, é falada, é usada, portanto, como instrumento. Embora o filósofo Hans-Georg Gadamer, eu quero viver tanto tempo como ele, esse senhor veio com 98 anos, aí há uns anos, fazer um seminário conosco em Lisboa. Ele diz que não é o homem que fala a língua, mas sim a língua que o fala. Esse livro, Uma Selvageria Civilizacional, é um conjunto de artigos que tenho publicado na imprensa cabo-verdiana e às vezes na portuguesa. Este artigo dá a medida do programa supremacista. Esse artigo foi escrito ano passado para ser publicado no Dia Internacional da Língua Materna, que é o dia 21 de fevereiro. Mandei esse artigo para o Diário de Notícias. Era um artigo longo, foi dividido em 3 partes, portanto, para ser publicado. Publicaram a primeira parte porque não se tinham apercebido do que era. As 2 outras partes, olá Margarida, foram bloqueadas sob o argumento de que não publicavam textos que não eram de colaboradores habituais, mas já tinham publicado a primeira parte do artigo. Em Cabo Verde, nós temos uma língua que antigamente diziam um dialeto, não é um dialeto, é uma língua mesmo, que é a primeira língua de contacto da história moderna. Portanto, que é quando se dá o processo da criolização, aquilo dá-se num espaço de confinamento, que é a Cidade Velha, onde são levados como cativos, como escravizados diversos povos da região ocidental africana, chamados rios da Guiné, portanto o que hoje é a Guiné-Conakry, Senegal, Gâmbia, portanto toda aquela região. E eles não tinham como comunicar nem entre si, nem
com os seus captores, na circunstância de estarem ali naquele espaço. Portanto, o ser humano tem que comunicar. E nesse processo, que é o processo de criolização, é uma coisa, um processo longo, não é uma coisa que se dá no momento, ao contrário da dialetização, que é outra coisa, porque na dialetização a língua mantém a sua estrutura, na criolização não, a criolização, portanto, vai-se buscar um léxico do superstrato, da língua dominante, normalmente a língua do colonizador, mas a estrutura é das línguas daqueles povos ali, daquelas regiões. Não é por acaso que um português pode ouvir-me falar, perceber que há ali uma palavra e tal, mas não entende aquilo que eu estou a dizer porque não conhece a estrutura. E durante muito tempo foi-nos dito que aquilo era uma coisa de selvagens, de pretos, que não era uma língua. E então, portanto, isso foi-se reproduzindo, geração por geração, geração por geração. Nós chegávamos à escola, como diz o Álvaro, era a primeira tortura. Nós, que nunca falámos português, porque nós temos, ao contrário dos outros países, que às vezes têm que a língua portuguesa é mesmo a língua materna deles, porque não me falam, o Álvaro, só para corrigir um bocadinho, ele diz línguas locais, ok, são locais, mas são línguas nacionais. Nós, às vezes, dizemos línguas locais, dizemos línguas nacionais, são todas línguas nacionais. Bom, como não tem, falam o português. No caso de Cabo Verde, não, porque nós temos uma língua que, apesar das suas atualizações de superfície nas diversas ilhas, portanto, é uma língua comum de todos os cabo-verdianos. Não só dos cabo-verdianos, como a estrutura da língua cabo-verdiana é a estrutura de chamado todos os crioulos antigos, inclusive no Pacífico. Aliás, há tempos um diplomata cabo-verdiano contou-me que ele visitou um desses países, uma igreja onde pregou São Francisco Xavier. Portanto, isso acho que fica hoje no Bangladesh. Ele falou havia uma igrejinha que ele queria visitar, foi lá, tinha um guarda, e falou com eles em inglês, e de repente um dos guardas vira-se para o outro e diz: Babu Skachabi. Ele disse que quase caiu de costas. Isto é a variante de Santiago, portanto, da língua cabo-verdiana. Vai buscar a chave. É uma coisa extraordinária. Bom, depois há estudos e tal que mostram que esses cabo-verdianos, ou até escravos chamados ladinizados, portanto andaram nas caravelas e tal, e deixaram a estrutura e a língua por aí. Por exemplo, o crioulo do sistema ABC é Aruba, Bonaire, Curaçao, portanto também tem a estrutura do crioulo da variante da Ilha de Santiago. Nós dizemos variante para evitar a sensibilidade que há em Cabo Verde. Na verdade, não é uma variante, é a matriz. É a matriz de todas as línguas crioulas antigas do mundo. Isto é ciência e é história, independentemente de nós termos aquelas tricas entre nós. Mas as ilhas são assim. Eu, quando vou aos Açores, que falam um português, aí sim é um dialeto, portanto, do português padrão. A minha língua nacional não é um dialeto. Então, nós temos, agora, a violência da língua portuguesa, há essa violência ainda, mas nós, os escritores, já neutralizamos essa violência através da apropriação. Portanto, a violência histórica que existe, que não pode ser negada e continua política e culturalmente em Cabo Verde, mas nós, os escritores, já a neutralizamos, fazendo-a coisa nossa, condimentando-a, não tanto como está condimentada em Moçambique ou em Angola, pelo facto de não terem
uma língua que nasceu, portanto, desse contacto, portanto, nós tivemos um processo muito mais profundo, até, portanto, ser criada uma língua nova. Eles criaram, portanto, variedades locais do português, o que também está muito bem. Eu, quando vejo um angolano ou moçambicano a falar, diz, e tal, aquele não sabe falar português. Não, não. É que eles já foram tão longe que hoje são reconhecidos como as variedades do português de Angola, do português de Moçambique, que nós em Cabo Verde ainda estamos imersos na ideologia lusotropicalista, portanto, em que ainda, como diz o Álvaro, o português é a língua do poder. Eu, quando quero mostrar isso em Cabo Verde, vou a uma repartição em Cabo Verde, não se fala português. Fala-se na escola, fala-se nos órgãos de comunicação social, mas nas repartições nós falamos a nossa língua nacional, o crioulo de Cabo Verde. Mas é a língua do poder, simbolicamente é a língua de quem manda. Eu, quando vou às repartições, digo às pessoas, quero ver como é que vão atender, e faço isso propositadamente. Falo em português. O tratamento é completamente diferente. Nós, em Cabo Verde, em 50 anos, portanto, no dia 5 de julho deste ano, portanto, este ano são os anos dos 50 anos das independências, portanto, no dia 5 de julho, eu escrevi um texto a dizer que temos muito que celebrar em Cabo Verde, mas primeiro temos que fazer um ato de contrição. Pedir perdão a nós mesmos, a cada um individualmente, e depois àquela nação, por não termos conseguido fazer uma coisa simples, inscrever a língua cabo-verdiana, que é a língua do território, na Constituição como língua oficial daquela terra. Isto é uma coisa incrível. Como é que não... Em Moçambique talvez não seja possível, porque eles têm várias línguas nacionais. Mas Moçambique, no ensino, está mais adiantado do que Cabo Verde, porque em algumas regiões eles estão a fazer o ensino em pelo menos 3 línguas nacionais e a língua portuguesa. E os dados aferidos, portanto, esses miúdos têm os melhores resultados escolares em Moçambique, ao contrário daquilo que nos andaram a enganar, portanto, que essas línguas eram entraves. Pelo contrário, ajuda, porque toda a estrutura do mundo dessa criança está na sua língua materna, que é uma ferramenta valiosíssima, para além do lado simbólico, da autoestima que isso transmite à criança, que vê que o seu traço identitário, portanto, o maior em Cabo Verde, o traço identitário maior é a língua cabo-verdiana. Eu há tempo estava nos Açores, em São Miguel, estava por ali e tal, queria beber uma cerveja. Eu gosto muito de cerveja, mas eu não consigo beber sozinho. Andei por ali e tal, vi uns africanos, fui andando atrás, fui assim devagarinho, de repente ouvi a falar a variedade de São Nicolau. Eu deteto muito bem, porque tem pequenas particularidades, e do fogo. Eu vou atrás deles e tal, eu vejo, pareciam também que eles iam para a taberna, eu fui andando devagarinho e tal, e fui atrás deles, de repente, à porta da taberna, eu disse, na minha variante de Santiago, é módio, quem está? A nhozinha Patrício, viraram-se para mim e disse, Nho é de Linfa. Não, eu vivo em Lisboa e tal, de passagem, andava aqui à procura de um sítio para beber, há muitos e tal, mas eu não consigo beber sozinho. Vamos lá para dentro e tal, aqueles senhores e tal, a querer aquela coisa, a quererem falar em português comigo. Perguntava, eu disse que eu era escritor, maldita a hora que eu fui dizer isso. Portanto, os homens queriam falar comigo em língua de gente. Sendo um escritor, não queriam falar na língua, a língua acaba. Eu disse, não, homem, a mim português está papel difícil, a mim está escreve, mas a mim está papel difícil. E nesse papel comi na crioulo. Olharam assim, um para o outro e tal, devem ter dito, esse diz que é escritor, mas é maluco. Pronto, eu não vou alongar-me nisso, mas obrigado.
Obrigada. Ficávamos aqui com mais perguntas, mas isto é uma conversa sobre poesia e eu acho que a melhor forma de acabar, se calhar, terminarmos a conversa, era ler, cada um dos dois, ler um poema do vosso livro. Pode ser? Já encontrei. Encontramos ao mesmo tempo. Vai lá. Este chama-se Missa de Domingo. Diz assim: uma mulher agarra-se obstinadamente a uma palavra e a palavra cresce até não mais caber em seus lábios. Torna-se lâmina, dilacera seus seios, turva a sua boca, seu batom, seu sorriso. A palavra agora é uma onda que vem e volta, coroada de extrema unção da violência. A mulher agacha-se perto do chão e diz: a Deus e a reticências louvarei. O diabo espreita sorrateiro pelas frinchas das portas, mas o Senhor virá como ladrão de noite. A quem abrirei meu deruído coração? A mulher não sabe para que direções a levam as correntes por cima das suas sandálias submarinas. A palavra agora é uma serpente que lhes faz sela as mãos. Enche o corpo de escuro e de medo. Seus dedos avermelham-se, como de vermelho alastram-se todas as ilusões. Perto da sua morte, a mulher repete estas palavras: a Deus e a reticências louvarei. O vento desfere contra a cidade a sua ira. Desfaz-se num instante o teto dos cafés e dos supermercados e das casas que não são casas, são outra coisa. Mas não se desfaz nunca a cicatriz da criança lacerada pela conjugação do verbo molestar. A deuses e a esta loucura louvarei? Um homem está deitado sob o peso do seu próprio pensamento. Debaixo dele, rasgam as raízes de argila. Os peixes vêm comer a boca dos estuários. Repetem as estrelas os ciclos invisíveis da noite, mas a corrupção e o cancro continuam. A Deus e a esta sujeira louvarei? Triste folia, nossa alegria ao meio repartida. Os poetas usam a ironia como arma. Eu uso a ironia porque não posso usar uma arma. Mulheres e homens tomam um chá sem açúcar nos empregos. Pende sobre o ombro o inseto do cansaço. Trebela as nossas filhas e tão cedo já vendidas. Por toda a vida, a mulher repete estas palavras: a Deus e a reticências louvarei. Este poema tem a particularidade de reticências e cada um pode preencher. Obrigado. Bem, vamos lá ver como é que isto sai. Belo dia. Decreta da sua janela o pequeno Deus. Não há fogo no horizonte. A alma está bem à sombra. O cordeiro continua entre os lobos. O telejornal chegou atrasado e só trouxe 300 mortos. Belo dia, diz o papagaio prisioneiro do seu poleiro. Se a liberdade não chegou, ao menos não lhe falta companhia, mesmo se os amos se dão agora à filosofia e à moral escatológica. Ele, que lhes viu a orgulhosa indiferença às primeiras notícias da propagação. Belo dia, diz o vigiado vigilante, todo o dia no seu destinado cubículo, à conveniente distância dos interditos abraços.
gozando a passageira felicidade de consentido figurante no vedado teatro da tragédia, ou pensando só nos manguitos que diariamente a vida lhe faz. Belo dia, diz a lâmpada amarela iluminando os escombros, mesmo se ainda é noite cerrada, com os seus fuscos cantores, exilados pastores de uma nunca vida Arcádia. Belo dia, podia eu dizer enquanto manejo o martelo, mas a minha violenta disposição é incompatível com tais amenidades. Para além do natural pudor, é encontrar consolo naquilo que fenece. Mas belo dia, sim senhor, para desaparecer por detrás da minha condição de bárbaro, transformado em primitivo pastor, pastoreando todos os desconsolados rostos neste belo dia, sem ninguém. Obrigado. Obrigada ao Álvaro Taruma, obrigado ao José Luís.